Olá, gente querida. Eu sou Neuza Junqueira e a pergunta de hoje é: quem tem fechado os seus caminhos? Ou quem tem tentado fechar o seu caminho? Ontem à noite eu estava pensando em qual tema eu iria falar hoje pela manhã e eu tinha dois temas na cabeça, mas algo me sopra, Gênesis 26. Então, eu peguei a Bíblia e fui olhar do que se trata esse texto. Por quê? Se algo nos vem, se algum recado chega até nós, se alguém nos dá alguma dica, a gente tem que ir pela obediência, porque certamente esse texto tinha algo a falar comigo e tem algo a falar com você também. Então, eu não vou ler o texto todo, mas vou fazer algumas citações do texto. Primeiro, narra o texto que Isaac estava vivendo numa região árida, seca, e estava faltando água naquele local. Então, ele pensou: eu vou para o Egito, porque lá tem água, eu vou viver melhor. Quando Deus fala para ele: Isaac, permaneça aqui, porque eu estarei contigo. Isaac, com toda a falta de água, com toda a aridez, preferiu escolher obedecer a Deus. E ali ele permaneceu. Só que ele não cruzou os braços e não ficou ali esperando que a água viesse do céu. Não, ele e os seus começaram a cavar poços para encontrar água. E na medida que ele cavava um poço e encontrava água, vinham as pessoas que eram inimigas daquela situação e começaram a entulhar os poços e jogar terra, entulho naqueles poços. Até que os pastores chegaram perto deles e falaram: olha, esse lugar nos pertence, essa água nos pertence, você não pode ficar mais aqui. Isaac não discutiu, não mediu forças com ele, deixou aqueles poços para trás e foi para frente, seguiu o seu caminho. E lá na frente, ele também começou a cavar poços. E começou a cavar e encontrou o quê? Água. Mas encontrou também o quê? Invejosos. E os invejosos também não permitiram que eles ali ficassem. Eles também começaram a jogar entulho nos poços cavados, começaram a entulhar aqueles poços. Mas Isaac não bateu boca, pegou seu caminho e foi para frente. E quando eu li este versículo, eu me perguntei: será que eu faria o mesmo? Será que não é ter sangue de barata? Eu fiquei me perguntando: será que eu faria o mesmo? Deixaria os invejosos, os inimigos para trás e ia com a minha turma para outro lugar? Tentar a vida novamente? Ou será que eu iria bater boca com os invejosos, com os inimigos e ainda ia questionar Deus: olha, cadê você que falou que estava comigo e não está aqui porque eu estou sozinho? Isaac enfrentou tudo isso, mas não discutiu e seguiu o seu caminho. E lá na frente, bem lá na frente, ele também tornou a cavar poços e começou a cavar. Só que dessa vez ele encontrou água e encontrou bons amigos. Ali não tinha invejosos e nem inimigos que impediram com que ele continuasse cavando os poços e tendo água para aquele local. E a Bíblia disse que ele olhou para aquele local, que já era um local prazeroso, era um local de conquista para ele, e ele colocou, Isaac deu aquele local o nome de Reobote, que significa lugar de prosperidade. E ali ele permaneceu. Então, nada e nem ninguém pode nos parar. E aí eu fico aqui pensando: quantas pessoas já tentaram nos derrubar? Quantas pessoas já tentaram roubar os nossos sonhos? Quantas pessoas falaram mal da gente, nos criticaram, nos deixaram de lado? Quantas pessoas nos ignoraram? Quantas pessoas resolveram entulhar literalmente o nosso caminho para que a gente não seguisse para frente? Isaac passou tudo isso, mas ele não desistiu e não parou. Ele não entregou os pontos, ele não chutou o balde, ele seguiu em frente. E aí, mais na frente desse texto, fala assim: Abimeleque foi com os seus encontrar com Isaac. Quando Isaac olhou para Abimeleque, Abimeleque era um daqueles que jogou entulho no seu poço e que mandou ele sair daquele local. Abimeleque era um desses. E ali estava Abimeleque de frente a Isaac. Isaac perguntou para ele: uai,
o que você veio fazer aqui? Mas Isaac não tinha temperamento de lavar a cara, dar lição de moral no outro. Não, ele perguntou, o que você veio fazer aqui? E Abimeleque dá uma resposta tremenda e diz para ele, nós vimos claramente que Deus é contigo. Queremos fazer uma aliança com você e nenhum mal te faremos. Gente, olha que coisa tremenda. Nós vimos claramente que Deus é contigo. Eles fizeram tudo que queriam fazer e fizeram com Isaac. E eles mesmos descobriram, eles viram claramente que Deus era com Isaac. Eu acho isso lindo. E naquele momento, a Bíblia diz que Isaac ainda mandou preparar um banquete para servir para aqueles que foram seus inimigos. Aí eu vejo o Salmo do Bom Pastor quando diz, preparas para mim uma mesa à vista dos meus inimigos. Deus sempre arranja um jeito de nos honrar. Então esse texto é maravilhoso. Eu poderia tirar várias lições, mas eu escolhi 3 versículos para tirar 3 lições. O primeiro foi quando exatamente Isaac olha para aquele local e fala, eu vou dar a ele o nome de Reobote, lugar de prosperidade. Porque, da mesma forma que havia um lugar de prosperidade reservado para Isaac, existe um lugar de prosperidade reservado para mim e reservado para você. Todos viram claramente que a mão de Deus estava sobre Isaac. Um dia, todos verão que a mão de Deus também está sobre a sua vida. E o segundo ponto, quando Isaac perdoa. Quando a gente perdoa, a gente tira um saco de entulhos da nossa alma. Quando nós não perdoamos, nós trazemos um monte de entulhos para a nossa alma. E aí, não é ninguém que nos impede de caminhar. Somos nós que, pesados, cheios de entulhos, não conseguimos mais caminhar. Precisamos lavar e limpar a nossa alma. E o terceiro ponto, quando ele fala dos invejosos e dos maldosos. Invejosos e maldosos sempre existiram e sempre existirão, mas eles não podem nos impedir de caminhar. Então, a lição que nós tiramos, não cruze os braços, não desista, não desanime, siga em frente, porque Deus é contigo e o seu melhor está por vir. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Se você gostou, olha aqui, deixa o seu gostei, clique aqui no dedinho positivo, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo com mais alguém, com seus amigos, se inscreva no canal, espere por mim domingo, porque eu aqui estarei esperando por você. Um beijo no seu coração, fique em paz.